Quem estuda linguística sempre é apresentado à concepção do signo linguístico segundo Saussure. Aquela concepção que vê o signo linguístico como uma união indissociável entre significado e significante, em que significante é uma representação da estrutura sonora da palavra e o significado é uma representação do conceito que aquela palavra representa. Mas, ao longo da história, houve outras concepções do signo linguístico. Outros autores discutiram esse assunto e fizeram exposições diferentes de qual seria a natureza do signo linguístico. Uma das mais famosas foi feita milênios antes de Saussure por alguém que não era linguista. Foi feita por Aristóteles, filósofo grego. Aristóteles tem uma concepção bem diferente da de Saussure. Em certo aspecto é mais abrangente porque ele fala de mais coisas do que Saussure fala. Por exemplo, ele fala que as palavras escritas são símbolos das palavras faladas e que as palavras faladas, por sua vez, são símbolos de afecções da alma. Notem aqui que Aristóteles já inclui uma dimensão que Saussure não discute, que é a dimensão da escrita. Ora, a escrita não é exatamente a língua e a gente não deve confundir a escrita com a língua. Mas é bom entender como é que a escrita se relaciona nesse quadro geral. Por exemplo, um erro muito comum dos estudantes, influenciados por toda a educação gramatical que tem, é confundir o signo linguístico com a forma escrita da palavra. Então é muito comum que as pessoas achem que o significante seria a palavra tal como ela é escrita e os significados são as coisas do mundo. Então, quando nós vemos Aristóteles falando sobre esse assunto, ele deixa claro, não. As palavras escritas, elas não são símbolos das coisas no mundo. Aquelas marcas de tinta no papel não indicam um referente no mundo. Elas são uma tentativa de representar as palavras faladas. Então, se está escrito lá alguma coisa como árvore, justamente essa escrita, essas marcas de tinta, estão apontando para a palavra falada, árvore, para esse conjunto de sons organizados dessa maneira. Já essa palavra falada, esse conjunto de sons organizados de uma determinada maneira, eles também não apontam para um referente no mundo, mas apontam para o que Aristóteles chama de afecções da alma, ou seja, para um tipo de realidade psicológica. Podemos dizer que as palavras faladas apontam para conceitos mentais, para entidades mentais que fazem parte da nossa cognição. Aristóteles também chama atenção para o fato de que, ora, a escrita de cada povo é diferente, a fala de cada povo é diferente, então as palavras escritas, as palavras faladas vão ser diferentes de povo para povo, mas, segundo ele, as afecções da alma não são diferentes de povo para povo. Os sentimentos, as ideias, os conceitos possíveis aos quais as palavras faladas se referem seriam iguais para todos os povos e para todas as pessoas. E esses sentimentos, essas afecções da alma, é que a gente poderia dizer que apontam ou se referem a referentes no mundo. Ou pelo menos alguns deles, alguns desses sentimentos e afecções se referem claramente a referentes no mundo. Notem que numa comparação entre o esquema de Aristóteles e o esquema de Saussure, não há uma correspondência. Mesmo se nós excluirmos da discussão as palavras escritas, os elementos de palavras faladas e afecções da alma não correspondem exatamente ao conceito de Saussure de significante e de significado. Por quê? Porque palavras faladas, em Aristóteles, está enfatizando essa realidade oral e sonora do signo linguístico. Em Saussure, nós não temos essa ênfase na realidade sonora, mas na representação abstrata
dessa realidade sonora. O significante não é uma realidade sonora para Saussure, mas é uma realidade psicológica que é um efeito da realidade sonora. Saussure fala sobre o significante ser uma impressão psíquica do som. Então, as palavras faladas de Aristóteles não são o significante de Saussure. Eles são focos diferentes de uma realidade maior. Ok? Então, se nós pegarmos a realidade, as palavras, e a realidade, palavras como entidade sonora, a gente pode focar no aspecto realmente sonoro, que é o que Aristóteles aponta, ou podemos focar no efeito psíquico que essa realidade sonora tem, que é o que Saussure aponta. Da mesma maneira, se nós compararmos as afecções da alma, os conceitos mentais de Aristóteles, com o significado de Saussure, eles já são mais parecidos entre si, porque todos têm a ver com conceitos, têm a ver com o significado que o som manifesta, mas ainda assim eles são bem diferentes, porque é como se Aristóteles estivesse focando muito mais nos materiais disponíveis, para a formulação dos conceitos. Então é como se você tivesse uma montanha de conceitos mentais disponíveis, e é por isso que esses conceitos, essas afecções da alma, são as mesmas para toda a humanidade, porque para toda a humanidade os mesmos conceitos estariam acessíveis, só que na visão de Saussure o significado é muito mais uma organização peculiar que cada língua faz. É a forma, não é a substância. As afecções da alma são a substância do pensamento e o significado de Saussure é a forma, a configuração dada a partir da seleção e do trabalho sobre essa substância do pensamento. O significado de Saussure é muito mais um olhar para o conjunto de todos os conceitos disponíveis e fazer um recorte específico, uma combinação específica deles para forjar um signo linguístico. Em Saussure é muito importante essa ideia de que cada sistema linguístico organiza os conceitos de modo distinto, de modo diferente. Então, cada sistema linguístico olha para a realidade e classifica os elementos da realidade em conceitos de acordo com uma lógica interna e arbitrária que não é necessariamente a mesma lógica de outras línguas. Nós nunca temos uma situação de que duas línguas sejam perfeitamente traduzíveis uma na outra, no sentido de que todas as palavras de uma língua significam exatamente a mesma coisa que aquelas outras palavras da outra língua significam. Não, cada palavra em uma língua tem conjunto de nuances e de significados ligeiramente diferentes, como nós podemos ver pelo próprio fato de que o tempo todo nós nos deparamos com supostas palavras que são traduções da outra, mas naquela língua essa palavra tem tais e tais e tais significados adicionais e tais significados a menos do que na outra língua. Então, quem está certo nessa história? Aristóteles ou Saussure? A gente não precisa pensar necessariamente em quem está certo ou errado a princípio. Eles estão focando em aspectos diferentes do fenômeno da linguagem, e esses aspectos diferentes são como quem está descobrindo propriedades. Esses aspectos que Aristóteles aponta são aspectos reais, são aspectos que existem de fato na linguagem humana. Os aspectos que Saussure aponta também existem. Eles são um pouco mais difíceis de a gente se dar conta. Mais fácil perceber primeiro a realidade sonora imediata e depois apenas que a gente percebe que essa realidade sonora tem um efeito na psique humana. A gente também tem que perceber que esses conceitos podem ser utilizados para propósitos diferentes. Então, para o tipo de empreendimento científico que Saussure estabelece como objetivo da linguística, os conceitos de Saussure são muito mais favoráveis do que os conceitos de Aristóteles. Mas isso não é uma negação de que existe uma realidade puramente sonora nas palavras.
Isso não é uma negação de que existe uma realidade conceitual que seja disponível para toda a humanidade. Aliás, existem outras teorias semânticas que já seguem por alguma visão mais aristotélica, procurando um tipo de semântica mais universal ao invés de uma semântica mais particular de cada língua. Então, a ideia era apenas essa, de que a gente visse qual é a concepção de Aristóteles com relação ao signo linguístico e que pudesse fazer uma pequena e bastante superficial comparação entre a visão de Aristóteles e a visão de Saussure. Ficamos por aqui e Deus abençoe vocês.